Após empate na estreia, o Internacional vence a primeira no Gauchão, 2-0 contra o Juventude. Vamos ouvir o Roger Machado. Vinha se preparando e o jogo poderia ter que ser decidido na qualidade individual, né? O Inter sobrou fisicamente diante do Guarani, né? O Inter sobrou fisicamente diante do Guarani. Hoje, de novo, se falava muito antes que o Inter e o Juventude vêm no mesmo tempo, que poderia ser mais equilibrado. O Inter sobra de novo fisicamente. O Inter está surpreendendo fisicamente também no Campeonato Gaúcho. Eu penso que, de novo, eu acho que na coletiva lá em Bagé, eu falei e tenho frisado para os atletas que a opção que a gente fez, de mesmo com pouco tempo, a gente conseguir organizar nossas dinâmicas diárias na pré-temporada, em que a gente priorizou os conteúdos físicos com bola, né, e o reforço muscular dos atletas desde o primeiro dia, em doses menores, mas que a gente pudesse trabalhar gradativamente aumento da força dos caras, está nos dando esse bom rendimento físico, né? Mas nós não temos ainda uma carga crônica, né? Essa é uma carga aguda, curta, né? Então o acumulativo desses altos esforços vão cobrar um preço daqui a pouco, né? E a gente vai fazendo essa gestão dos minutos em campo, né, de cada jogador, né, para que eles não fiquem expostos, né, a um excesso e, por consequência, o desgaste possa levar a algum problema físico. Mas eu penso que estamos num bom momento físico, sim, né? Hoje, diferente do jogo de Bagé, estava úmido, né? E isso faz com que tu não consiga trocar calor com o ambiente. Então nos sufoca um pouco no início, né? Foi um relato um pouco dos atletas, mas a gente conseguiu controlar bem o jogo. Juventude que veio com a proposta bem clara de fechar o nosso espaço de meio, né, e a gente já tinha trabalhado na estratégia para o jogo, a gente tentar mobilizar os volantes adversários, fazendo ou uma terceira amplitude pelo lado, ou trancando o lateral na linha, né, para que o meu ponta pudesse descer e gerar essa entrada, ao invés pelo centro, depois que tu acessar o lado, tu voltar para o centro novamente. E não fizemos o gol de bola rolada, né, bola rolando, o nosso gol foi de pênalti, né, uma penalidade que, embora possa gerar questionamento, né, uma falta dentro da área, é pênalti. E no segundo tempo, um gol de contra-ataque bonito, que começou no Anthony, né, e passou por 3 jogadores com a definição rápida, talvez em menos de 5 segundos. Né, e daí depois ali a gente começa a gerir, né, as trocas, Fernando, né, Alain, né, o Wanderson, o Wesley, um pouquinho, talvez menos pela parte física, mas muito mais por ele já estar com um cartão ali. E dois gols, manter o 0 do placar, evoluindo passo a passo. Roger, na sua carreira, acho que você deve ter mais de 20 edições de Campeonato Gaúcho, né? E passou por diferentes fórmulas de Campeonato Gaúcho. Você está gostando da fórmula desse ano, que é diferente, né? Rápido na fase classificatória. E a pergunta que eu quero fazer, até que ponto essa fórmula está tendo influência na sua escalação? Né? O fato de ter colocado já hoje o Bernabé para jogar, de daqui a pouco utilizar a força máxima na maior parte do tempo na fase classificatória. Não, a influência dessa nossa gestão, em função da fórmula, ela foi desde, como eu disse na pergunta do teu colega anterior, da forma como a gente escolheu fazer a pré-temporada, né? Porque é tiro curto, né? Não há muito tempo, né, para que você recupere pontos perdidos, né, em função de, por vezes, você entrar com um time alternativo, muito descaracterizado, né? Então a gente vai estar à disposição, minimamente a gente pode ter condição de jogar 60, que hoje a gente imaginava que o Berna pudesse jogar 60, mas é um caso a ser estudado, né? Porque aguentou 100 minutos de jogo, né, com pouquíssimo tempo de preparação. Embora estivesse treinando, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente vai ter que ter cuidado também, que ele não teve a base muscular, né, para aguentar essa sequência, né, de eventos agudos, né? E então toda a preparação, na verdade, ela é em função dessa fórmula. Eu te confesso que
Penso que não gostar da fórmula, mas eu acho que é a fórmula que a gente vai conseguir manter os estaduais vivos ainda. Né? Eu não vejo as disputas internas, eu vejo, em algum momento eu entendia que os estaduais podiam dar espaço para, por exemplo, mais séries brasileiras, sei lá, uma série H, J, né? Mas hoje eu penso diferente e acho que ele tem a sua importância, os estaduais, mas a gente vai precisar adaptar, né? Talvez acho que essa seja a fórmula melhor, assim, né? Um tiro mais curto, né? Para quem já jogou, como você diz, estaduais que eram quase um ano inteiro, né? Que era quase um campeonato brasileiro, vê reduzindo, né? Tira um pouco, né, da atmosfera do estadual, mas talvez seja a forma mais adequada para manter o estadual vivo. Roger, tudo bem? Se você for olhar os 2 primeiros jogos, teve a questão das bolas atrás da zaga, né? Surpreendendo às vezes o Antony e o sistema defensivo, o que não ocorreu hoje. Eu queria saber se teve alguma questão envolvendo a presença do Fernando, em termos até de sustentação defensiva, e queria que você falasse também sobre o Vitor Gabriel, que talvez seja uma grata surpresa nesse início de temporada aí para o torcedor colorado. Tem, mas também tem a conscientização, né, da gente proteger a profundidade quando a bola está descoberta, que era uma das nossas virtudes, né? E o começo de temporada, por vezes, o desgaste do jogo, o cara espera 1 segundo ou 2 a mais para dar uma linha, para proteger a profundidade, achando que a bola não vai entrar, né? Para tu não ter aquele desgaste de proteger a profundidade, não entrou, ter que sair de novo, andando 3, 4 passos para frente. Mas tem, porque o Fernando é um especialista e um craque naquela função, e ele faz bem a gestão desses espaços, daí organizando os 4 que estão atrás dele. O Vitor, né, agora eu elogiei aqueles que entraram, a estreia do Ronaldo, né, o Iago, que entrou um pouquinho, né, no jogo também, mas especialmente o Vitor, né, porque ele nada mais do que ele repete o treino. Trabalha com muita seriedade, né, e eu disse que, cara, para mim eu não enxergo a idade como um empecilho, né, e o objetivo de dar a ele esse outro jogo justamente foi porque ele foi bem no jogo anterior, não pelo gol, mas pela segurança. É um cara canhoto, né? Então o entrosamento da zaga ela acontece naturalmente. Tem uma boa bola aérea, tem bom passe, tem posição física, né? E jogou com naturalidade da forma como treina, né? Isso para a gente é uma bela surpresa externa, né? Mas internamente para a gente não é surpresa nenhuma. Roger, gostaria de ir mais além no caso do Vitor Gabriel, por todos esses fatores que tu falaste agora, ele aproveitando a oportunidade em Bagé e hoje também. Hoje, ele é titular da zaga do Inter? Nós estamos com mês de temporada, é prematuro a gente afirmar isso, né? Em futebol, ele te dá a oportunidade de você, né, dar a chance para um menino de 20 anos que está treinando e o ano passado eu acho que eu não coloquei ele em campo. Né? Ele estava treinando só com a gente ali, né? E na impossibilidade da gente ter outros zagueiros, na lesão do Cleiton, no tempo a mais do Rogel, né? O bom é que a gente tem peças à disposição, né? A sequência que ele está recebendo é pelo mérito do que ele tem feito, né? E vou tentar ser o mais justo possível sempre nas escolhas. Boa noite, Roger. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o goleiro Antony. Ele, ano passado, quando precisou entrar contra o Cruzeiro, foi muito bem. Esse ano, muito bem contra o México, contra o Guarani. E hoje, inclusive, né, dando uma pré-assistência ali. O que tu conversa com o preparador de goleiros, Léo Martins, sobre o garoto Antony? Até onde ele pode chegar? O Antony é um jogador, embora muito jovem, muito maduro, né, em todas as suas ações. Eu preciso fazer pouquíssimas intervenções no jogo do Antony, né? Eu confio muito, né, no trabalho diário, né, do Léo, né, com os goleiros, né, para deixá-los preparados no jogo, né? Assim que eu cheguei aqui, eu tenho uma ideia muito clara do que é o goleiro para mim. Esse goleiro para mim ele defende as bolas que vão no gol e não coloca para dentro aquelas que vão para fora. E se ele souber jogar com os pés, ótimo, né?
mas eu não quero um goleiro, né, que tenha um pé, né, exuberante e uma mão nem tanto, né? E nós temos dentro desse perfil os goleiros, né, todos, né, que têm a capacidade de jogar com os pés dentro da sua medida. Eu vou dar alternativa para eles quando tiver pressão, onde é que a bola tem que ir, no lançamento em diagonais, num pivô para o Borré, numa bola às costas para uma casquinha dos nossos pontas. E a função de goleiro é mais à parte, muitas vezes, né? Eles tendo muito tempo entre eles, né? E se unem muitas vezes só na parte principal do treino conosco, né? E o Léo faz um trabalho maravilhoso com todos os nossos goleiros. É um jovem que já mostrou a sua capacidade, né? E naturalmente, quando entra em campo, né, o sistema defensivo confia tanto quanto quando está o Rocher também, embaixo das traves. Roger, a gente falou do sistema defensivo, agora eu quero ir para frente, falar do ataque, né, que hoje mais uma vez funcionou, o time ganhou o jogo e você vem utilizando, né, o Wesley junto com o Wanderson e o Borré como esse jogador mais de referência ali. Queria que você falasse um pouquinho do que ganha em movimentação o time do Inter, tendo esses dois pontas no time titular e tendo um jogador com as características do Borré como a referência dentro da área. Então, o meu perfil de jogo, eu tenho por preferência, né, que se alguém busca profundidade para fazer a linha defensiva andar para trás, que sejam meus pontas, para que o meu centroavante flutue e eu possa ter um maior número de jogadores, né, numa parte central do campo, e jogadores que têm uma boa relação técnica entre si, né? E o Borré é esse perfil de jogador, né? Para o dia de hoje, para a estratégia do dia de hoje, eu disse ao Borré, tu vai jogar contra dois zagueiros altos, o da esquerda, um canhoto mais alto, né? Então é importante que a gente consiga mobilizar ele, tirando ele da zona de conforto entre os defensores, para que ali naquele espaço, onde tem muito campo, digamos, para campo aberto, né, um jogador de 1,90 m, né, mais alto, acho que ele é até, o Cipriano, né, naturalmente vai ter dificuldade, né, com um cara mais baixo e mais ágil, né? Então o Borré cumpre bem essas funções e tem dentro da sua característica a presença diária também, que é muito importante na função, né? E com dois pontas eu perco um pouco o jogo interno, né, do Tabata, por exemplo, do Gabriel, quando estava jogando ali, né, mas eu consigo ter uma ponte maior para o meu lateral passar, né? E na conversa para a gente organizar essa questão tática, falei com o Wesley e com o Wanderson para perguntar qual deles se sentia mais desconfortável trocando de lado, né? O destro, quando joga no pé do lado, ele quando domina, ele oferece a bola para o marcador, né? Porque ele domina com a direita e a bola fica aberta para marcar, e o Wesley muda a característica mais do que a do Wanderson, né? E o Wanderson, não, professora, para mim é uma questão de adaptação. Muda a característica do meu jogo, mas eu tenho mais facilidade, né, eu vou para individual, posso ser a ponte para o Aguirre passar, né? Muda um pouco as características, né, porque o Aguirre também não é igual ao Bruno, né? Então a gente fica com o lado direito, com a Aguirre se soltando cada vez mais, com mais profundidade e agressividade, e do lado do Bernabé, né, o Wesley continua sendo a busca de profundidade, né, a presença de área, os dribles de finalização, para a gente chegar ao gol adversário, né? E agora a gente tendo o Carboneiro também, que já conversei com ele para saber qual é a sua principal característica, né, ou o que ele gosta mais, gosta de jogar mais pelo lado esquerdo também, faz o lado direito, mas o dia a dia está me mostrando que ele tem um bom jogo interno, né, tem um bom controle de espaço no meio campo mais congestionado, né? Isso pode me dar alternativas, né, justamente para a gente ter, né, a amplitude e o jogo interno dele, assim como do Vitinho. Roger, boa noite. O Borré, ele foi o protagonista hoje com 2 gols marcados, mas a gente percebe que ele vinha tendo algumas dificuldades nos primeiros jogos, principalmente contra o Guarani de Bagé. Então a minha pergunta é se a decisão
por ele na cobrança de pênalti foi um trabalho em cima da sua confiança, da retomada da confiança desse jogador, levando o fato de que o Alan Patrick é o cobrador oficial do Inter? Quem disse isso? É o que vinha acontecendo no ano passado. Não, ele que bateu as penalidades, mas se eu te mostrar a palestra que vai a todos os jogos para os atletas, são 2 batedores sendo designados para bater os pênaltis, né? E ainda tem uma orientação escrita que não há problema em vocês conversarem e decidir por quem bater, né? Você não pode um terceiro que ir lá e pegar a bola na mão e bater, não estava na palestra, né? Mas penso que talvez tenham conversado, não vejo o Borré ter tido dificuldade. É um jogo difícil jogar em Bagé, né? O campo, embora estava gramadinho, ele estava irregular, né? Um jogador mais técnico, jogando com zagueiros de imposição física, naturalmente tem um pouco mais de dificuldade. Ele fez um jogo mais coletivo. Mas talvez eu quero até saber o porquê, né? Mas imagino que tenha sido justamente pelo Alan ter batido em Bagé, e imaginando que, né, tenha sido estudado um pouco mais, tenha passado a bola pro Borré bater. Não foi uma decisão minha, essa foi uma decisão de campo e da autonomia que eles têm dentro do que é planejado. Roger, na pergunta do Paulo, você referenciou a questão dos 2 pontas, né, tanto o Wesley quanto o Wanderson, e você falou de uma alternativa, que é a característica diferente, que é o do Aguirre para o Bruno Gomes. Essa característica do Aguirre, a gente até acha que eu percebi ele um pouco introspectivo, de não ir até o fundo do campo, ele vai muito poucas vezes. Isso você pode trabalhar com ele, ou você vai buscar alguém também que faça essa função, não parecida, mas que tenha perto daquilo que tu perdeu com a saída do Bruno Gomes? Na verdade, eu perdi um jogo, mudou a característica, porque o Aguirre ele tem, por virtude, o ataque. E o Bruno tem um jogo de associação e um controle técnico, uma relação boa com a bola, né, diferente, né? O Café ele vai se soltar naturalmente, né? O que a gente costuma dizer, uma coisa é tu ser o 12, né? Outra coisa é quando te entrego a 2. Né? Então é preciso um período de adaptação, e a parte física, né? O Café ele é ofensivo, sim, né? Foi uma das razões que a gente foi buscá-lo, né? Pela sua capacidade ofensiva de gerar volume ofensivo, né? Como nós estamos no começo da temporada, né? Tu vai medindo ali as energias para tu conseguir chegar até o final do jogo, né? Mas ele vai soltar com certeza, né? Tá, como eu disse, eu faço muitos feedbacks individuais. Essa semana eu peguei o Café para fazer algumas correções, né, de bola de profundidade. Talvez que não tenha acontecido também foi, né, o jogar em antecipação é diferente do jogar cortando linha de passe, né? O Café, talvez por já pensar no momento ofensivo, estava tentando cortar linha de passe, expondo as bolas de profundidade para a gente correr para trás. Então um ajuste tático do jogador que, queira ou não, fica ansioso, né, para mostrar serviço, né? Faz 6 meses que o Café está aí, jogou um jogo contra o Vasco, e hoje, né, nessa condição de titular, ele com certeza vai mostrar o seu melhor.